Em um dos eventos de engenharia que eu fui, eu entrei em contato com uma construtora que é bem grande aqui na região e por ser estudante de engenharia, uma das coisas que eu perguntei para eles, junto com alguns amigos, foi em relação a quais inovações eles faziam. Porque é muito interessante, uma construtora tem um monte de acesso a inovações, maquinários, equipamento aéreo, um monte de coisa. E a resposta que eu recebi foi um pouco diferente do que eu imaginava. A resposta, na verdade, não teve nada a ver com inovação, ou falando bem e coisa do tipo. E sim, foi uma vertente bem diferente, que basicamente a inovação não era algo muito válido, que não valia a pena para eles, por ser muito caro e não mudar nada. E isso foi uma coisa que eu fiquei pensando um bom tempo, porque uma empresa que é relacionada à engenharia falar que inovação não compensa, que não vale a pena, que o custo é muito alto e o retorno não. Isso foi uma coisa que eu fiquei em dúvida e me pensando sobre a respeito desse tema há muito tempo. E a verdade é que eu percebi que eles têm razão em um ponto. Realmente, a inovação, se ela não for bem programada, bem especializada, realmente ela não vale nada. Se você não tem uma mão de obra, se você não tem um plano para efetuar inovações, ela literalmente vai ser só um gasto financeiro que não vai adiantar nada. Mas por outro lado, eu acabo discordando também disso, porque se você pretende fazer uma inovação sem fazer um planejamento, sem fazer nada do tipo, por que você está pensando em fazer uma inovação? Então, ou melhor, por que você quer mudar, ou até melhor, quanto tempo será que vai demorar para você ficar atrasado em relação aos seus concorrentes? Ou será que você já não está? Então, eu listei algumas vantagens e até umas desvantagens que eu acabei enxergando nesse ramo. E a primeira coisa é uma certa competitividade, porque uma empresa que os clientes veem que está tipo, se inovando, trazendo tecnologia nova, tipo, a gente tem a Decor Colors, que estão trazendo um monte de tipo de borracha líquida diferente para piso, para parede, impermeabilização, e você acaba ganhando espaço no mercado. Essa foi a principal forma que eles se integraram, inclusive, com tintas diferentes, tecnologia diferente. Não lembro se eles já entraram no mercado com isso, eu imagino que não, porque eu acho que a verba deles era um pouco menor no começo. Atualmente a empresa cresceu muito mais, então eles têm acesso a essas coisas, investimento. E muitos clientes foram fidelizados com essa prática. A gente pode ver algumas marcas de tintas gigantes, tipo, o meu pai trabalhava bastante com a Souvenir. Ele fazia marcenaria e utilizava essas tintas para pintura. E hoje em dia a gente vê que cresceu uma fanbase muito grande de pessoas que preferem a Decor Colors, realmente por inovação, realmente por se destacar no mercado. Se não fosse a inovação, o que será que seria deles hoje em dia? Será que eles não teriam ficado para trás? Será que eles não forçaram as concorrentes dele a também buscar inovação? O que influenciou? Como influenciou essa competitividade? E é muito interessante porque às vezes uma inovação extremamente simples, baixa e a implementação dela consegue te poupar muito gasto na frente. Em indústria, é muito comum qualquer avanço que você conseguir fazer, qualquer diminuição de gasto de água, gasto de eletricidade, qualquer coisa que seja, ser algo muito, mas muito, muito visado. Se você conseguir diminuir 2% no gasto de água de uma indústria, ao longo do tempo, se você for ver, em um mês pode ser pouco. Em 2 anos, são milhões, mas milhões que você acabou economizando. Porque é um fluxo muito grande. Se você está na produção de uma cerveja, cara, o fluxo de água, a quantia de líquido que passa todo segundo é muito grande. Os reatores, caldeira, você vai usar água para aquecimento nos processos, você vai usar água para resfriamento, você vai usar água depois no tratamento de resíduos, você literalmente vai usar em todas as partes. Se quer diminuir uma concentração, você pode utilizar uma água destilada, uma água deionizada. Você tem um monte de tipos diferentes. Você quer fazer algo que você precisa de um cálcio, magnésio, você vai usar uma água dura. E são muitos tipos de serviços diferentes. E uma coisa que eu vi um professor comentando na aula esses dias foi que para conseguir diminuir 3% no gasto de água, a indústria, colocou uma pessoa responsável para conseguir fazer umas pesquisas e implementar alguma coisa. E a inovação foi:
colocar algumas garrafas PETs cheias de água dentro daqueles banheiros que tem aquelas caixas. Então, quando ele for subir a água para depois você apertar no botão de descarga e jogar toda ela, como vai ter um volume lá dentro, uma garrafa PET cheia e tampada, na hora que subir, vai subir menos. Então você vai estar economizando água por causa disso, porque o gasto nos banheiros vai ser menor. Então, olha isso, uma inovação tão simples. Pegar uma garrafa de água, colocar dentro do negócio da privada para gastar menos água, consigo reduzir um gasto gigante ao longo do tempo. Eu acho que esse é o interessante da inovação. Você não precisa necessariamente gastar muito para fazer. Você só precisa procurar um jeito inteligente de fazer. Claro, algumas você vai gastar muito de verdade. Então você pega e deixa, essa aqui não tem condição? Não tem condição. Você pode implementar outras. Então também é uma coisa que abre novos mercados. Tipo, a gente vê, inteligência artificial, o jeito que tem novas coisas que você consegue fazer. E, claro, tem isso de substituir algumas profissões, mas esse não é o foco desse vídeo, eu já fiz um sobre. Você pode trazer mais focos, mais nichos. Você pode trazer mais talentos, antigamente não existia arte digital. A pessoa que pegava um tablet, desenhava e coisa do tipo. Hoje em dia já existe. Hoje em dia tem a maioria dos logos são feitos dessa forma. Então é uma atualização de mercado realmente. E de desvantagem, tudo bem, realmente tem algumas. Também tem uma coisa interessante, é que você pode conseguir apoio público, você pode literalmente fazer uma requisição do governo para ajudar empresas, para você conseguir implementar alguma forma de tecnologia, para você ajudar pessoas também. Então, tem realmente muito jeito de fazer isso. E em relação às desvantagens, eu realmente acho que existe uma razão nisso. Um dos principais fatores é o alto custo inicial, na maioria das vezes, porque você vai exigir uma pesquisa, desenvolvimento, implementação, e querendo ou não, a maioria das vezes isso vai existir um investimento. Porém, é aquela coisa, se a gente não tiver pesquisa, o mundo nunca vai avançar. Alguém vai ter que colocar a mão nisso para conseguir criar um produto novo que depois vai deixar outras pessoas milionárias, novas empresas vão surgir com coisas novas. Cara, pode ser que uma empresa daqui 2 dias apareça com algo totalmente inovador, que vai mudar tudo, do mesmo jeito que foi os celulares com tela no começo, ou sem tela também, que propiciou trazer novas tecnologias depois. Pensar que isso aqui hoje em dia é um rádio, é um celular, é um telefone, é um megafone, é um cinema. E, claro, também tem o risco de não dar certo, tem o risco de você colocar um alto investimento. Então vamos lá. Eu vou fazer uma nova forma de um concreto armado utilizando restos de tecido para conseguir fazer uma espécie de fibra e deixar mais resistente. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Você vai ter que investir para você ver se isso é funcional. Se for, você vai ver se você vai conseguir lucrar com isso ou não. Então é algo que depende muito de como que você vai fazer, depende muito. Em geral, empreender é risco. Sempre vai ter e sempre vai existir. Isso que é empreender. Também tem a questão de, se você tem um monte de funcionário, cara, se você for implementar uma tecnologia nova, vai depender todo o tempo para eles se acostumarem a usar, eles usarem sem ter raiva do produto e coisa do tipo. E isso é algo muito comum de você colocar, EPI em uma indústria, e a pessoa não está acostumada a usar. Então ele simplesmente não usa. Cara, a época que saiu os carros, literalmente, quando fizeram colocar cinto virar uma lei, teve uma puta de uma revolta, o pessoal ficou puto. Mas assim, era algo ruim? Não. Só é algo que não estavam acostumados. E hoje em dia, se a gente pensa nisso, a gente vê que é loucura. Não tem como você, não ter uma lei falando para você usar cinto. Tá, às vezes é ridículo. Você vai daqui até ali, você acha que não precisa. Mas se der alguma coisa no caminho, era melhor você tá, né, mano? Pô, tem tanta gente que, se tivesse cinto, estava andando. Querendo ou não, outra coisa também que você vai, muitas vezes, precisar de uma curva de aprendizado muito grande para aprender como que você vai usar uma tecnologia nova, como que você vai usar no dia a dia, como que você vai acostumar o pessoal a usar, sem contar que você vai ter que abandonar um monte de processo antigo. Se antes você fazia desse jeito porque não tinha uma tecnologia que fazia pular essa etapa, todo mundo que estava acostumado a fazer assim vai ter que fazer de outra maneira. Vai exigir um esforço de mudança. Mas, em geral, tecnologia é isso.
toda tecnologia, pô, antigamente não tinha Excel. Pra pessoa pegar, tipo, uma pessoa que sempre fez tudo no papel, que nunca usou o computador, se for passar pro Excel depois, vai dar um trabalho. Você entende que isso é algo normal e comum. E a gente tem que passar por isso. Tipo, tem como fugir? Tem, mas você provavelmente vai ficar pra trás, cara. Até que ponto compensa? E quando eu tava fazendo o roteiro, eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que basicamente é a seguinte: inovar vale a pena quando há estratégia, estudo e preparação. Ignorar a inovação pode parecer muito barato no curto prazo, mas pode custar a sobrevivência da empresa no futuro. E esse é o ponto. Como que vai ser o futuro?